A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Se inscreva no canal. Envie esse vídeo para os seus amigos e, principalmente, para os seus irmãos em Cristo. Nós não podemos ter ídolos, nem homem e nem mulher. Eu peço você que veja esse vídeo até o final. Vou falar em 3 fases, aproximadamente 10 minutos. Faz uma forcinha aí. Existem pessoas que foram chamadas para vocações específicas, em que se destacam, que Deus levanta, que Deus escolheu, que são verdadeiros heróis. Heróis no sentido de batalhadores ou pessoas batalhadoras visando o bem do seu próximo, dos seus parentes, seus familiares, por todos, sem esperar nada em troca. Eu considero uma pessoa dessa um verdadeiro herói, porque luta não pela sua causa, mas pela causa dos outros e que muitas vezes não tem nada ao que oferecer. Em Hebreus capítulo 13, o versículo 7, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para sua maneira de viver. Ainda em Hebreus 13 e o versículo 17, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Queridos irmãos, sabemos, a primeira fase, sabemos que existe muitos líderes indignos de pastorear, de executar a obra de Deus no seu reino. Pastores que são indignos de ter este nome, não deveria possuir, deveria entregar o seu documento, a sua credencial, se tornar um membro sentado em um banco de uma cadeira, cultuando a Deus, mas não se envolver ministerialmente por causa da desonra que traz ao nome de Jesus Cristo. Homens indignos, homens infiéis, homens sem escrúpulo, homens sem caráter, homens que são verdadeiros mercenários, que fazem a obra de Deus por causa do dinheiro. Segunda face. Por outro lado, eu olho a vida de muitos pastores já tive na minha vida há mais de 20 anos. E eu quero dizer para você, a conclusão que eu cheguei é que ser presidente, ser delegado, ser policial, ser um deputado, ser uma mãe, um pai, dizem que essas coisas são difíceis. Um juiz, um advogado, qualquer posição social, não importa. Mas a conclusão é que ser pastor é uma das posições mais difíceis de executar. Lidar com todo tipo de gente, com todos os tipos de carência, com todos os tipos de necessidades, e no final, geralmente, não recebe muito aplauso. Não que se deva fazer a obra de Deus para receber aplauso. Mas, pessoal, se tem homens que sofrem, são os pastores. Você já pastoreou alguma vez? A sua resposta é não? Então você não tem ideia do que é ser um pastor de igreja. Você não tem ideia. Talvez você já liderou a mocidade. Talvez você já liderou o círculo de oração. Talvez você já foi regente, porteiro da igreja, ou até mesmo o segundo pastor. Você tem apenas uma leve noção do que é ser pastor. Pastor tem que ser chamado por Deus, tem que ser vocacionado, tem que ser homem de Deus, para que ele possa suportar
e continuar fazendo o seu ofício. Sendo alguém na posição de um pastor e não tendo a chamada, ele vai se corromper, ele vai trazer desonra ao nome de Jesus e as pessoas serão destruídas ao invés de edificadas. Então eu quero dar o meu aplauso para esses heróis, esses homens que muitas vezes não dormem à noite, não têm férias, faz a obra de Deus mesmo doente. E você quer saber, a maioria deles não ganha um tostão. Pode ter alguns que roubam, alguns que ganham, mas a maioria dos verdadeiros pastores não ganham nada. O que eles ganham de ajuda, alguns ministérios dão uma porcentagem, outros dão ajuda de custo, isso não chega nem perto de uma contribuição digna. Então eu considero, vocês que são pastores, eu vos aplauso, porque a conclusão que eu chego que é a pior função no sentido de lidar com pessoas. É claro que é uma função digna, que nós não merecemos nada de Deus, e Deus nos encarrega, ou encarrega vocês que são pastores, para trabalhar com pessoas que, apesar de ser tão difíceis, são imagem e semelhança de Deus. Então, se anime em continuar fazendo a obra de Deus, você que é pastor, porque Deus lhe honrou fazendo isso. É difícil? É complicado? Sim. É o ofício mais difícil da terra. E eu assim considero. Muitas vezes o pastor está sozinho, mesmo tendo uma esposa. Existem situações que você é quem tem que lidar, que tem que falar, tem que ouvir. É uma das áreas que você vê mais a ingratidão das pessoas a respeito da sua vida. Mas o seu galardão é certo, pastor. Eu quero dar um abraço, mandar um abraço para o meu pastor, atualmente aqui no Brasil, João Batista, Vitória Régia 2, em Sorocaba, São Paulo. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe onde você pastoreia. Deus abençoe você, não desanima, a igreja está precisando de você. O reino de Deus está precisando de homens, heróis como vocês, que mesmo sofrendo ingratidão, continuem. Por outro lado, terceira fase. Gente, o que tem de pessoas que dá trabalho para o seu pastor? Você que está me vendo agora, não faça o seu pastor sofrer. Ajude o seu pastor, elogia, participe dos trabalhos, participe das suas funções, contribua com o seu ministério e você será galardoado em Cristo Jesus. Saiba bem que Deus te colocou ao lado dele para ajudar e contribuir com o seu ministério. Porque existem muitos membros que, como diz o pastor Cláudio Duarte, que pastores, se pudesse, no dia do seu funeral, no funeral de alguns membros, daria graças a Deus. Mas o pastor, ele não faz isso. Porque mesmo na perseguição, o verdadeiro pastor sente compaixão daquelas almas que são instrumento de desonra, às vezes, para lhe perseguir e lhe afrontar. Então você, que é membro de uma igreja, evite falar mal do seu pastor. Ore por ele. Quando você achar que seu pastor não deveria pastorear, que você acha que entende mais do que ele, pense consigo mesmo. Eu gostaria de ter um pastor como eu? Você é digno de pastorear? Você acha digno porque você tem a chamada, Deus te chamou? Você está em busca de um pastor perfeito? Ou de alguém que cuide da sua alma e que um dia, como alguém que vai dar conta dela? Lembre-se bem, o seu pastor é um herói. Por mais que ele falhe com você, estou falando de falha, não de transgressão. É ele que Deus tem colocado para orar, interceder por você. Deus tem colocado você de pé. Quem sabe são as orações do seu pastor que tem te sustentado, ele orando e intercedendo a Deus. Então, pare de perseguir, de afrontar, até mesmo de caluniar o seu pastor. Mas voltando à segunda fase, pastores, está difícil. Nesse século 21, ser pastor está muito complicado. Dificuldades ministeriais, espirituais,
familiares, sociais, culturais, profissionais, financeiras, em todas as áreas, politicamente. Mas se Deus colocou você na frente, é porque sabe que você dará conta do recado. Então não desista. Por mais que você pense que está sozinho, bem perto de você, Deus tem levantado pessoas para lhe dar o ombro. Prossiga, pastor. Vocês são um herói no reino de Deus.